casa? Pode, mas depois da escola dominical. Aí vocês vão, podem fazer frango, podem fazer o que quiserem. Mas depois da escola dominical, se chegar parente na sua casa, convida ele e traz para a escola dominical. Será uma oportunidade de evangelização também. Culto de Natal também é culto de salvação, é culto de cura e é culto de batismo com o Espírito Santo. Amém, meus queridos? No dia 17 deste mês, é o aniversário da congregação lá da Agrovila 1, lá no 14 de abril. Todos que puderem estão convidados a participar. E no dia 31 de dezembro, é nosso grande culto, que alguns chamam de vigília, mas eu não chamo de vigília, porque não é vigília. É um culto grande, é um culto prolongado. Queremos começar às 20 horas, às 8 horas da noite, e iremos até por volta de 1 hora da manhã, após celebrarmos a ceia do Senhor nesse novo dia. Teremos batismo aqui na sede, teremos a apresentação de obreiros que serão consagrados ao ministério de diáconos e de presbíteros. Então, a todos os irmãos dirigentes que têm algum candidato para apresentar ao ministério, procure a secretaria da igreja, veja os requisitos que precisam, monte o processo, prepare tudo para que a comissão possa avaliá-los e poder ser os irmãos apresentados à igreja. E no mês de fevereiro, na Assembleia Geral, nós possamos então consagrá-los ao Senhor. Nossa Assembleia Geral, eu penso que em 2023, ela não terá problema ser na primeira quinzena do mês de fevereiro. Mas em 2024, as Assembleias Gerais da Semadeiron também serão na primeira quinzena. Então, a partir de 2024, se a Assembleia Geral da Convenção for na última semana, a nossa terá que ser na primeira. Se a de lá for na primeira, a nossa terá que ser na segunda, porque não pode bater as datas, e aí fica muito complicado. E se eventualmente for incompatível a si mesmo, aí nós precisaremos, de o ano que vem, promover uma alteração no estatuto, jogando a nossa Assembleia Geral para a segunda quinzena de fevereiro, ou durante todo o mês de fevereiro, que aí rompe o obstáculo. Alguma colocação? Com isso, eu penso que eu tenho dado os avisos. A leitura de hoje, se puder estar no telão, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 de número 7. Nós temos algo muito especial para comunicar aos irmãos, como o Espírito Santo é indispensável para a igreja. Como o Espírito Santo cumpre papel importante na igreja. E a igreja não pode prescindir dele, senão nós estaremos arruinados. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 até o de número 5. Se não conseguir no telão, tem aí na apostila. Se não estiver na apostila, tem nas vossas Bíblias, de modo que a leitura tranquilamente poderá ser feita. Mas já está no telão. Vamos ler. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Muito obrigado. Se puder colocar no telão ainda, João capítulo 14, versículo 26. João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Muito obrigado, pode assentar. Deus abençoe. Eu chamo nossa atenção primeiramente para 3 coisas especiais que nós encontramos aqui. No versículo 5 de Atos capítulo 1, pode colocar no telão que os irmãos vão conferindo, ou pode conferir na apostila, ou conferir na Bíblia, fiquem à vontade. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Há na verdade uma discussão muito grande, se é batizado com o Espírito Santo ou é batizado no Espírito Santo. As duas coisas. As duas coisas. O que é que muda então? O escritor de Atos, que é o evangelista Lucas, ele simplesmente ratifica as palavras do profeta Joel. Ratifica as palavras do profeta Joel. E também do profeta João Batista. João Batista foi profeta. Então João Batista, diz que vós sereis batizados com, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Qual é a diferença entre batismo com o Espírito Santo, na linguagem de João e de Lucas, e no batismo no Espírito Santo, como os teólogos afirmam? É que as duas coisas são possíveis e necessárias. Batizado com o Espírito Santo é o batismo feito por Jesus, quando pega o Espírito Santo e enche a pessoa e derrama sobre ele o Espírito Santo. O agente batizador é o Senhor Jesus Cristo, que está ali batizando com o Espírito Santo. Ele trabalha desse modo muito especial. Batizado no Espírito Santo, até pode-se entender que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ela já o faz sendo levada pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não há como ninguém aceitar a Jesus sem ser por meio do Espírito Santo. Então, pode-se entender que nós fomos batizados em Jesus pelo Espírito Santo de um modo muito especial para receber a salvação. Mas batizados com o Espírito Santo é depois que aceita Jesus como Salvador, depois que a pessoa está servindo ao Senhor com alegria na casa dele. Então ele é cheio do Espírito Santo e recebe esse aditivo, esse adicional, esse potenciamento de ser batizado com o Espírito Santo e ter o privilégio de falar em novas línguas ou de falar em mistério com Deus. E isto é maravilhoso. O Espírito Santo não veio por acaso. O Espírito Santo não trabalha por acaso. O Espírito Santo, ele tem uma função muito especial em nosso meio. O próprio Senhor Jesus Cristo, falando através, lá no livro de João, então ele fala que o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, em seu lugar, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto ele tinha dito. Mais duas funções especiais aqui. Além de batizar, agora ele vem com a função
de fazer-nos lembrar e nos ensinar o que ficou faltando. O que precisar, o Espírito Santo ensina. O que precisar, o Espírito Santo faz a pessoa lembrar. Ele abençoa a igreja desse modo muito especial. Então, lendo todo o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos os atos, na verdade, dos apóstolos, ou melhor, atos do Senhor Jesus Cristo, realizado pelos apóstolos no poder e na unção do Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito Santo atuando em todo o livro de Atos para fortalecer e abençoar a sua igreja. No capítulo 1, versículo 2, o Senhor Jesus, Lucas lembra que foi Jesus quem determinou que esperassem a promessa do Pai. Lucas está bem ligado, e ele, quem esteve por ali junto com Jesus, ouviu tudo o que ele falou. Então ele está dizendo aos irmãos que foi Jesus quem determinou que eles esperassem o quê? A promessa do Pai. Então aqui nesse versículo, o Espírito Santo, ele é ainda uma promessa do Pai. O Pai havia prometido, Jesus ratificou isso, que em chegando lá, ele liberaria e enviaria o Espírito Santo para estar com a sua igreja. E o que aconteceu? Ele subiu, chegando lá, ele já enviou o Espírito Santo, e eles o receberam no dia que estavam lá no cenáculo, lá em Jerusalém, há 10 dias, esperando por essa promessa. E daí para frente, a promessa se tornou uma realidade. Já não era mais só uma promessa, agora já era um fato, era real, a presença do Espírito Santo na vida dos crentes de um modo especial, porque de um modo comum já tinha acontecido desde quando Jesus os salvou. Eles já tinham o Espírito Santo já estava neles, estava agindo neles e através deles, mas não eram ainda batizados com o Espírito Santo. E então nesse dia, o Senhor cumpre a promessa e manda efusivamente sobre eles o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram, e não parou até hoje, a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ele ainda ratifica as palavras de João, no capítulo 1 e versículo 4, vós sereis batizados com o Espírito Santo. E de fato foram, se cumpriu. O Espírito Santo veio de um modo sobrenatural sobre eles e os encheu e os capacitou. E quem estava por perto percebeu que nesse momento era algo como que fazia um barulho, como um vento veemente e impetuoso. Não era um vento, mas era como um vento, que era veemente, que era impetuoso, e encheu a casa, e não causou nenhum dano àquela casa. Normalmente, quando uma ventania entra numa casa, ela faz algum estrago. Ou ela arranca o telhado, ou arranca a porta, ela derruba a casa. Mas aquele negócio que parecia que era um vento, mas na verdade era o Espírito Santo que estava ali. E o Espírito Santo de Deus nunca causa atrapalho nem prejuízos a ninguém. Ele causa lucro, ele causa bênção, ele traz alegria, ele traz paz, ele traz conforto, ele traz força, traz ânimo, traz vigor. E ele capacita, ele potencializa os crentes para trabalhar na sua obra. No versículo 5, também Lucas ainda está fazendo uma reminiscência. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Virtude. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Virtude é algo bom. Uma pessoa virtuosa, todas as demais gostam de estar próximo a ela. Uma pessoa que fala de todo mundo, briga com todo mundo, ninguém quer ficar perto dela. Ela só fica
alfinetando um, espetando o outro. Ninguém quer ficar perto dela. Mas uma pessoa que tem a virtude do Espírito Santo, ela é virtuosa e todos querem estar próximo a ela. Ela fala coisas inefáveis, ela fala coisas que edificam, ela fala palavras bonitas no Espírito Santo. E então, essa promessa se cumpriu. E os crentes receberam virtudes quando foram batizados com o Espírito Santo. Pena que muitas pessoas ainda não aprendeu a valorizar o batismo com o Espírito Santo. Ainda não conseguiu receber as virtudes dele. Parece que tudo foi só um momento de euforia, um momento de talvez alegria, mas esqueceu que tem virtudes no Espírito Santo. E é preciso progredir nele e alcançar essas virtudes, sermos pessoas virtuosas, pessoas que frutificam na casa do Senhor, onde quer que estejam plantadas, quer seja no seu lar, no seu trabalho, onde se estuda, onde está presente, pessoas virtuosas. É interessante que quando Dorcas morreu, as pessoas que foram levar a notícia para Pedro, tiveram a liberdade de dizer, mas apóstolo, ela era virtuosa, ela era cheia de boas obras, era uma pessoa virtuosa. E Pedro veio rapidamente para atendê-los, talvez sem entender, sem saber como, mas ele veio, e confiado no Senhor, ele adentra o recinto que ela estava, e ele ministra a vida para ela, ministra a ressurreição dela, e ela torna a viver. Havia um príncipe dos judeus que cuidava de uma sinagoga, e entre os judeus ele era muito respeitado. Me parece que ele não era judeu, mas era muito respeitado pelos judeus. E então ele teve um problema na casa dele, uma doença tremenda no criado dele. E quem foi falar com Jesus disse, olha, mestre, foi ele quem construiu aqui a sinagoga para nós. Ele tem virtudes. Ele ainda não é crente, sabe? Mas tem virtudes. Olha que coisa interessante. E Jesus foi. E ele aceitou Jesus como Salvador. Porque ninguém consegue ser tocado por Jesus e ficar do mesmo jeitinho que estava. Ele recebeu, naquele dia, a Jesus como Salvador. Ainda no capítulo 1, no versículo 8, a Escritura, ela diz que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Gente, Davi está quantos anos antes do derramamento do Espírito Santo? Alguém consegue dar um chute aí? Cadê meu consultor teológico? De Davi à descida do Espírito Santo, o senhor supõe quantos anos? Cerca de 800, 900 anos. Provavelmente isso, 800, 900 anos antes de Cristo. O Espírito Santo já predisse pela boca de Davi. Gente, que coisa profunda. Ele já trabalhando lá no Antigo Testamento, fazendo Davi falar sobre o Espírito Santo, que haveria de vir sobre um povo. E isso aconteceu, porque o Espírito Santo conhece, não mente, mas ele é real, ele é virtuoso. Onde ele está, ele faz as pessoas serem virtuosas. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Virtude do Espírito Santo derramadas sobre os crentes, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. No
capítulo 1, versículo 16, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Então ele é algo que enche, que preenche, que satisfaz, que enriquece, que enobrece, que abençoa. No versículo 4 do capítulo 2, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que estava acontecendo lá no Pentecoste. Aquela coisa mais linda, 120 irmãos recebendo a virtude do Espírito Santo, a capacitação dos dons espirituais. E assim aquela igreja foi abençoada. Em poucos dias, Jerusalém estava totalmente tomada pela evangelização que os apóstolos fizeram por lá. De modo que o Espírito Santo já os espalhou para as demais regiões, para a Judeia, para Samaria. Antes do derramamento do Espírito Santo, judeus tinham dificuldade tremenda com o samaritano. Eles não se falavam, eles não se recebiam, mas depois do derramamento do Espírito Santo, a barreira foi quebrada, o véu se abriu, e agora eles lá no meio dos samaritanos, pregando a palavra, anunciando Jesus Cristo, o Salvador. Louvado seja Deus. Pena que nosso tempo não nos permite mais. Vamos parando por aqui, agradecendo a Deus por ter nos dado o seu Espírito, agradecendo a Deus por estar nos agraciando com a virtude desse Espírito, e que Deus continue abençoando toda a sua igreja e nos enriquecendo com os dons e com a virtude do Espírito Santo. Aos que puderem concluir a leitura da apostila em casa, vocês verão como que em todo o livro do Atos, o Espírito Santo está ali trabalhando. Enumeramos cerca de 41 pontos. Você vai encontrar 43 pontos aqui, mas tem 4 deles, em 39 pontos, é o Espírito Santo agindo direto. Em 4 deles, o escritor se reporta ao Espírito Santo, mas na verdade como sendo dado por Jesus Cristo. Então encontramos aqui pelo menos 39 ações diretas do Espírito Santo, e isso prova que ele é Deus, que ele é uma pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo, cada um desempenhando o seu papel. Não temos 3 deuses, mas a divindade em 3 pessoas, cada um com um papel distinto, na obra da salvação, na obra da redenção, na obra da edificação da igreja. E o lindo que eu acho, para encerrar este ponto, às vezes nós até achamos, meu Deus, o que está acontecendo? Há momentos que o Espírito Santo ele tem que nos chocar, não com choque de porrada, mas com aquele choque com que a galinha faz, ela choca seus ovos. Se a galinha não chocar os seus ovos, os pintinhos não nascem. Ela precisa chocar os ovos. Se você observar lá no começo do mundo, fala assim que havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo pairava sobre. Tipo o que a galinha faz com seus ovos, ela paira sobre eles. O mundo estava envolto num caos, trevas e a terra sem forma. Irmão Demétrio, o senhor que é estudioso, qual é a forma do que não tem forma? A terra era sem forma e vazia. Com que parecia a terra? Não tem como falar para os irmãos. Ela não tinha forma. Se falasse assim, é em forma de uma casa. A casa tem forma. É em forma de um livro. O livro tem forma de livro. É em forma de uma bola.
Uma bola tem forma de bola. É em forma de uma cadeira tem forma de cadeira. Mas a terra não tinha forma. Então eu não tenho como explicar isso para vocês não. Só sei de uma coisa, que o Espírito Santo pairava sobre aquele negócio sem forma e vazia. O salmista fala que nós, quando fomos gerados, também não tínhamos forma. Mas o Espírito Santo de Deus nos deu forma de ser humano, de gente. Fomos gerados no ventre de nossas mães e nascemos tendo forma de ser humano. Ele é doutor em dar forma ao que não tem forma. O homem, quando distancia de Deus, quando está longe do aprisco do Senhor, ele também não tem forma. Ele está deformado. O pecado deforma. Satanás deforma as pessoas, de modo que o honesto vira corrupto, aquele que era um bom filho vira um negócio, aquele que era um bom marido, uma boa esposa vira um negócio esquisito, perde a forma. Era um bom crente, mas perdeu a forma. Então está sem forma, está deformado. O pecado deforma. Mas há um detalhe que o inimigo não se apercebeu, é que o Espírito Santo paira sobre a sua igreja. Ele paira sobre nós, ele ainda continua pairando sobre o universo. E aquilo que não tem forma, ele dá forma. Dentro de poucos dias, você vê aquele que não tinha forma chegando aqui. O Espírito Santo trouxe. Aceita Jesus. Agora ele tem forma de crente, agora ele tem forma de salvo, agora ele tem forma de quem vai morar no céu, recebendo um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Estejamos em pé, por favor. Parabéns aos irmãos que romperam aos pingos da chuva e vieram para cá. Deus lhe deu forma de vencedores. O Espírito Santo está nos dando forma, aquela forma que nos conforma com a sua forma. Isso mesmo. Ele quer continuar fazendo isso. Se alguém está enfermo, Jesus quer te dar forma de saudável. Se está com problema, Jesus quer te dar forma de sem problema, de problemas resolvidos, solucionados. Não sei o que é que está lhe tirando a forma, mas saiba que o Espírito Santo não desistiu de você, não desistiu de nenhum de nós. Ele está pairando sobre nós, nos chocando, nos fazendo ter forma de salvo, daquele que vai morar no céu. Forma de perfeito, forma de santo, forma de puro. É Ele quem faz isso, nos santificando todos os dias. E se porventura alguém aqui se sente ferido na sua forma, abalado na sua forma, deformado com alguns hábitos, com alguns costumes, com alguns vícios, hoje é dia, hoje é noite, hoje é momento de sermos formados pelo Senhor, através do Espírito Santo. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, é grande o privilégio estarmos na Tua casa, estudar a Tua palavra, receber dela a orientação para nossas vidas. Pai amado, Teu povo aqui se reuniu, já cantou, já ofertou, já leu a Tua palavra, acabou de receber o ensinamento da Tua palavra. Senhor amado, que todos recebam a forma, aquela forma que Teu Espírito Santo nos dá, aquela forma de salvo, de crente lavado, remido e purificado no sangue do Cordeiro, de crentes que vão morar no céu. Senhor amado, forme em nós o Teu caráter, forme em cada um de nós a Tua personalidade, o Teu caráter, nos faça novas criaturas a cada dia, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, a Tua proteção. Perdoa nossos pecados, Pai, e dá-nos sempre a certeza da vida eterna.
Deus eterno, se alguém adentrou aqui trazendo consigo alguma coisa que lhe aborrece, que lhe contraria a tua santidade, perdoa, Senhor Jesus, e tenha misericórdia, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E nós dizemos amém. Vamos em paz, tenham uma noite tranquila e um sono restaurador. Terça-feira que vem, se Deus permitir, continuaremos